Boa noite. Boa noite. Termina a greve dos garis no ABC Paulista. Lixo se acumula nas ruas das cidades há dias. Paralisação de 24 horas na Argentina deixa Buenos Aires deserta e afeta voos no Brasil. Lufthansa revela que sabia sobre a depressão do copiloto que derrubou o avião na França. Doleiro Alberto Youssef afirma que pagou propina de R$800 mil ao tesoureiro do PT, João Bacari Neto. Empreiteira OAS, investigada no esquema de corrupção da Petrobras, pede recuperação judicial. Após 9 dias, chega ao fim greve dos garis no ABC Paulista e também em Mauá. Todos os sindicatos dos trabalhadores aqui do ABC Paulista aceitaram a proposta de 9,5% de reajuste salarial, 3 meses de emprego garantido, horas paradas, pagas e compensadas posteriormente pelo menos metade desse tempo, um acordo de 2 anos para que não haja greve no ano que vem e aí o reajuste salarial já previsto para 2016. Inflação mais 1% de aumento real. A greve durou 9 dias com muitos transtornos para a população que tinha dificuldade para caminhar pelas calçadas, muito lixo acumulado, mau cheiro e prejuízos aos comerciantes, em especial da área de alimentação. Aqui nós perdemos no mínimo 40%, no mínimo, porque mesmo as pessoas que passam por aqui, com esse mau cheiro, eles não querem parar. Você não vai parar onde está aquela fedentina, aquela coisa horrível. As prefeituras disseram que, por uma questão legal, nem poderiam oferecer qualquer contrapartida às empresas terceirizadas, mas prometeram não ir à justiça para cobrar a multa prevista em contrato. Na próxima segunda-feira, haverá uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho para definir a greve em outras cerca de 120 cidades do estado. Prefeitura de São Paulo monta tenda para pacientes com dengue em UBS da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A região lidera os casos da doença na cidade. A tenda vai servir de apoio para o atendimento a pacientes com suspeita de dengue aqui na região. O espaço ainda não está pronto e deve ser inaugurado nos próximos dias. A tenda fica dentro da UBS Jardim Vista Alegre, que fica na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, uma das áreas com mais casos de dengue aqui na capital. De 4 de janeiro a 14 de março já foram confirmados 4.436 casos em toda a cidade. Quase metade deles está aqui na zona norte de São Paulo. Eu conversei aqui na UBS com pacientes que estão com sintomas da dengue e confirmaram que a situação está bem complicada aqui na região. Fui confirmar, foi essa semana, né? Vai fazer umas 2 semanas e fui ter o resultado agora. Muita gente da região toda aqui, que eu fui aqui no posto, fui nos AMAs, e todos estão lotados, muita gente conhecida. E falta muita estrutura, né? Para poder cuidar de tanta gente. Prepare o bolso. O governo federal aprova aumentos de até 7,7% no preço dos remédios. O reajuste vale para mais de 9 mil medicamentos. O aumento nos valores foi dividido em 3 faixas, sendo que a de maior elevação inclui remédios como omeprazol e amoxicilina. O grupo terá aumento de 5%, concentra medicamentos de alta tecnologia e de maior custo, como a Ritalina, para tratamento do déficit de atenção e hiperatividade, e a Estelara para tratamento da psoríase. No grupo dos 6,35% estão outros antibióticos. O aumento, no entanto, embora passe a valer a partir desta terça, não deve chegar imediatamente às farmácias. A previsão do setor é que as primeiras variações de preço ocorram entre junho e julho, com a reposição dos estoques. Greve geral paralisa a Argentina. Setor de transportes foi o mais prejudicado. A greve de 24 horas contra o imposto progressivo sobre os salários foi convocada por 22 sindicatos de oposição. Estão parados os serviços de ônibus, trens e metrô, aeroportos e portos. Apenas os táxis circulam. Os postos de combustíveis estão fechados. Manifestantes fizeram piquetes em acesso à capital Buenos Aires e em pontos estratégicos das principais cidades. Os bancos também não funcionaram. Não há coleta
coleta de lixo em Buenos Aires. As escolas públicas e particulares e as repartições públicas têm funcionamento parcial. Também aderiram ao movimento os setores médicos e de alimentação. Além do imposto sobre os salários, os sindicatos protestam contra o alto índice de inflação, que no ano passado chegou a 39%, segundo dados não oficiais. Esta é a quarta greve enfrentada pela presidente Cristina Kirchner em 2 mandatos. As eleições presidenciais estão marcadas para outubro. E esta greve na Argentina teve reflexos aqui no Brasil. Voos com destino a Buenos Aires, Rosário e Córdoba, que partiriam do aeroporto de Guarulhos, foram cancelados, assim como os que vinham da Argentina para São Paulo. As interrupções nos voos com destino ou partindo da Argentina aconteceram por causa da greve dos trabalhadores de transportes no país. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, 11 voos com destino a Córdoba, Rosário e Buenos Aires das companhias TAM e Gol, além de voos da Argentina Austral e da Árabe Qatar, foram cancelados. 10 chegadas previstas para esta terça-feira também foram adiadas. O único voo que partiu para Buenos Aires às 11h10 da manhã foi o TAM 8010, no qual embarcou o time do São Paulo para um jogo que acontece em Buenos Aires amanhã. Por meio de nota, as companhias aéreas TAM e Gol informaram que as trocas de data ou destino para quem perdeu os voos podem ser feitas pelos canais de atendimento das empresas sem cobrança de taxa e mediante pagamento da diferença tarifária quando houver. A troca também pôde ser feita nos guichês das companhias nesta manhã. Com o anúncio da greve, grande parte dos passageiros já haviam sido informados pelas companhias aéreas sobre os cancelamentos desta terça-feira. A dificuldade foi maior, no entanto, para aqueles passageiros que estavam vindo de outros países com destino à Argentina e que fizeram escala aqui no Aeroporto Internacional. Foi o caso de Esther, que chegou de Bogotá, na Colômbia, às 6 da manhã e faria a conexão de voo para Buenos Aires 2 horas depois. A companhia nos reprograma o regresso para o dia de amanhã, supostamente no mesmo horário, e nos adjudicam hoteleria, transporte e comida. Oscar também teve que adiar a volta para casa. Estamos esperando que nos solucionem o problema para poder chegar ao destino. Os líderes dos sindicatos que convocaram a paralisação já discutem uma nova greve no país em data ainda a ser confirmada. Dessa vez, a paralisação deve ser de 36 horas. Procuradas pelo Jornal da Gazeta, edição das 10, a TAM e a Gol afirmaram que amanhã os voos para a Argentina estão mantidos. Em novo depoimento da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef afirma que mandou pagar propina ao tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na sede nacional do partido em São Paulo. Segundo Youssef, o pagamento na sede do PT foi a segunda parcela de um total de R$800 mil dados a Vacari por ordem da empresa Toshiba Infraestrutura. Ele contou que a propina vinha da contratação para obras do complexo petroquímico do Rio de Janeiro entre 2009 e 2010. O primeiro valor foi retirado no meu escritório na Renato Paz de Barros, pela cunhada dele. Eu entreguei esse valor pessoalmente. O segundo valor foi entregue na porta do diretório do PT Nacional pelo meu funcionário Rafael Ângulo para o funcionário da Toshiba para que ele pudesse entregar esse valor para o Vacari. Youssef também respondeu sobre seu papel no esquema de corrupção. Totalmente descartável. A partir do momento que eu não cumprisse com as obrigações de maneira correta, recebesse e pagasse em tempo hábil os valores de maneira correta, no outro dia eu estava fora. Você poderia contratar qualquer outra pessoa para fazer esse trabalho. Em nota, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, nega ter recebido qualquer quantia em dinheiro por parte de Alberto Youssef ou de seus representantes. E a CPI da Petrobras convocou Vacari a prestar esclarecimentos. Ele deve falar à comissão no dia 9 de abril. A Toshiba nega que seus funcionários tenham repassado recursos para representantes do PT.
Alvo de investigação na Operação Lava Jato, o grupo da empreiteira OAS apresentou à Justiça pedido de recuperação judicial de 9 empresas. Envolvida no escândalo da Petrobras, a companhia teve dificuldade para conseguir financiamentos. Além disso, clientes suspenderam pagamentos e contratações de novas obras. 4 executivos da OAS, que é uma das maiores empreiteiras do país, foram presos na Lava Jato, incluindo o presidente. O endividamento da companhia é de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Outras 2 empresas envolvidas na Lava Jato também pediram recuperação judicial. São elas, Alumni Engenharia e Galvão Engenharia. Presidente Dilma Rousseff empossa ministro da Comunicação Social Edinho Silva. Ela afirmou que a liberdade de imprensa é a pedra fundadora da democracia. Dilma ressaltou que a liberdade de imprensa é uma conquista do país depois da redemocratização. Estamos, no meu governo, comprometidos com o direito de se manifestar, de informar, de criticar. Reitero que nós não temos e não teremos, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, qualquer ação no sentido de coibir, de impedir a livre manifestação das pessoas e a liberdade de imprensa. O novo ministro Edinho Silva é sociólogo. Foi deputado estadual em São Paulo pelo PT, presidente do partido no estado e, no ano passado, tesoureiro da campanha de Dilma. Ele assume no lugar do jornalista Thomas Trauman. O ministério é responsável pela aplicação de verbas de publicidade do governo federal nos veículos de comunicação. Edinho Silva defendeu um diálogo franco com a população. Na minha gestão não tem tema proibido, não tem conflito que não possa ser explicado, não tem contradição que não possa ser esclarecida. Meu principal instrumento de trabalho será o diálogo. Eu acredito no diálogo e penso que a construção das políticas públicas é a arte de juntar forças, de juntar esforços. Direto de Brasília, nosso comentarista Josias de Souza fala sobre o projeto que pede a redução da maioridade penal. A Câmara dos Deputados colocou para andar uma proposta que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a constitucionalidade de uma proposta que estava lá tramitando há 23 anos. O que é que significa isso? Significa que o projeto vai caminhar, agora vai para uma comissão especial, que tem mais ou menos 3 meses para dizer se a proposta fica como está, se sofre algum ajuste. Dessa comissão vai para o plenário. Para ser aprovado, precisa obter os votos de pelo menos 308 deputados dos 513 com assento na casa. Tem que ser aprovado em 2 turnos. Se isso acontecer, vai para o Senado. Portanto, tem aí uma tramitação pela frente. A proposta é muito popular. Em 2013, o Datafolha fez uma pesquisa na cidade de São Paulo e verificou que 93% dos paulistanos desejam reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. 93% é quase a unanimidade. E é muito difícil, às vezes, argumentar contra uma maioria tão expressiva. Mas a unanimidade, é bom que se diga, por vezes está a 1 milímetro do erro, a 1 milímetro da iniquidade. A história está cheia de exemplos. Nesse caso específico, é preciso levar em conta um detalhe que todo mundo conhece. As prisões brasileiras, elas viraram usinas de criminalidade, e não centros de ressocialização de criminosos, como previsto em lei. E as pessoas imaginam que, rasgando o Estatuto do Menor e do Adolescente e colocando o menor infrator neste cárcere comum, com presos comuns, o problema vai estar resolvido, o problema terminou. Isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque no Brasil não existe nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então o problema que vai ser agora trancafiado na cadeia, uma hora vai sair, vai voltar para a rua. Da forma como funciona hoje a coisa, esse problema vai sair maior do que entrou. Quanto a isso não há a menor dúvida. Boa noite. O Senado encerrou agora há pouco sessão sem votar projeto sobre dívidas com a União.
O adiamento favorece o governo Dilma. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi ao Senado para evitar a aprovação do texto que reduz a dívida de estados e municípios. Levy participou de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo ele, ainda há risco do Brasil perder o grau de investimento. E se isso ocorrer, poderá ter consequências bastante fortes. Altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades financeiras, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulência. O ministro disse que os ajustes são uma plataforma para a retomada do crescimento e que eles não tiram direitos do trabalhador. Assim como no começo dos anos 2000 houve um grande ajuste, houve mudanças importantes no câmbio, na política fiscal para preservar a vitória da estabilidade dos preços, hoje esse ajuste que a presidente Dilma está propondo é exatamente para preservar os ganhos sociais que foram alcançados, o emprego, a renda. Levy anunciou para 2016 a regulamentação da lei que reduz a dívida de estados e municípios com a União. Segundo ele, a mudança neste ano teria impacto de 3 bilhões de reais para a União. Agora, em 2015, a dívida seria paga na regra original e os valores excedentes seriam devolvidos no ano que vem. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Pois é, a Dilma fez a coisa absolutamente certa. Como é que o Joaquim Levy podia ir lá para o Senado depor, explicar o ajuste, se continuasse aquele clima de fim de semana, de que ele tinha falado mal dela, porque ela tem boas ideias, mas não consegue efetivá-las bem? Tudo certo, a Dilma, lá no Pará, disse que ele a elogiou, talvez é um pouco exagerado isso, e que ela agradecia o elogio. De qualquer maneira, ele não teria autoridade nenhuma para falar se o clima tivesse continuado. Agora, o que é preciso saber é o seguinte: por que é que o Joaquim Levy está fazendo essa negociação política? É aproximadamente como você, sendo dono de uma loja de louças e porcelanas, botar um macaco para varrer e arrumar a loja, né? Ele realmente tem a habilidade de um elefante, né? É sutil como um elefante. Agora, fazer o quê? Por exemplo, o articulador político é o mercadante. Há uma lógica muito grande em que aponte o mercadante como o fofoqueiro, o espírito santo de orelha, que foi espalhar, inclusive na imprensa, que o Joaquim Levy tinha dado mais uma escorregada, tinha mais uma vez criado uma fonte de atrito com Dilma. Agora, é preciso você ter aí uma espécie de Mazarino no Palácio do Planalto fazendo fofoca, e é possível conviver com isso no meio de uma crise política como o governo está vivendo. Eu nem vou falar aqui no Pepe Vargas, que é aquela inutilidade, aliás, não sei quem ele é e o que é que ele está fazendo. O que é certo é que se a Dilma não tem disposição para aguentar político e negociar, ela tem que escolher gente que faça isso para ela, e o mais habilitado nem é o desconhecido do Pepe Vargas, que não conhece ninguém no Congresso, nem ninguém do Congresso o conhece, nem o nosso Mazarino de Santos, né? No caso, o Mazarino de Paranoá, que é o Aloysio Oliva, que se chama de mercadante, mas na verdade é filho de um general da ditadura chamado Oliva, que fica fazendo fofoca desse tipo, a não ser que a própria Dilma tenha realmente mandado ele dar uma bronca no Joaquim Levy e depois recuado por achar que precisava por paz disso, porque todos sairiam perdendo se a intriga continuasse prosperando. De qualquer maneira, a Dilma fez muito bem. E agora fará melhor ainda se encontrar um interlocutor à altura para negociação difícil com os políticos no Congresso. Eu volto agora só na terça-feira da semana que vem. Direto ao assunto e até lá. Chances de chuva diminuem, porque a frente fria que estava sobre São Paulo se afastou. Nos próximos dias, o tempo deve ficar firme e seco. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Aqui na Grande São Paulo, os próximos dias serão de tempo firme e só voltam as condições de chuva a partir de domingo. Amanhã, em todo o interior, o sol brilha forte, faz bastante calor e só deve chover rápido e no período da tarde na faixa norte do estado. A máxima vai aos 28 graus na cidade de Franca, 30 em Barretos e 31 em São José do Rio Preto.
No leste paulista, o vento marítimo espalha muita nebulosidade e as temperaturas não sobem muito. Nas cidades do litoral, não vai fazer mais que 28 graus amanhã. Já aqui na capital, as temperaturas ficam ainda mais amenas. Nessa madrugada, mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. A tendência para os próximos dias é de sol entre nuvens, nada de chuva e temperaturas mais baixas, especialmente nas madrugadas. A seguir, Lufthansa diz que copiloto que derrubou o avião informou a empresa sobre o episódio de depressão. E em São Paulo, a luta para encontrar desaparecidos. ONG Mães da Sé completa 19 anos e já ajudou a localizar 4.000 pessoas. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. No Tudo Seu de hoje. Vamos falar sobre um problema que tem deixado todo mundo preocupado, inclusive eu mesmo. A dengue. Vamos saber como prevenir a dengue, quais os sintomas, os tratamentos. Tem musical com o cantor Oswaldo Montenegro. A gastronomia do chefe Roberto Ravioli. Tem uma entrevista com a atriz Flávia Garrafa. Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, vou ficar aqui te esperando, né? Companhia aérea Lufthansa revela que o copiloto do avião da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses, informou a empresa sobre um episódio de depressão. A Lufthansa, que é dona da Germanwings, informou que entregou à Procuradoria, que investiga a queda do avião, todos os documentos referentes ao treinamento de Andreas Lubitz. Entre os papéis, há registros médicos e a correspondência entre o copiloto e a escola de pilotagem. A empresa revelou que Lubitz forneceu documentos médicos comprovando que era capaz de retomar o processo de formação, apesar de já ter sofrido um episódio de depressão grave em 2009. Ele passou por todas as provas de aptidão e foi considerado 100% apto a pilotar. Um telefone celular encontrado no local da tragédia registrou os momentos finais do avião da Germanwings. A revista francesa Paris Match e o jornal alemão Bild afirmaram que tiveram acesso ao vídeo que não foi divulgado. A revista e o jornal publicaram descrições do conteúdo. Segundo as publicações, são bem claros os sons dos passageiros gritando. Também se ouvem fortes batidas metálicas que podem ser as batidas do piloto na porta da cabine. No final da gravação, há uma forte sacudida, gritos mais fortes e silêncio. ONG Mães da Sé realiza ato no centro de São Paulo para lembrar os 19 anos da formação do grupo e cobrar das autoridades soluções para o desaparecimento de crianças e adolescentes.
O filho de Odete sumiu faz 1 ano. Ela já percorreu hospitais, delegacias e IML. Diz que vive dessa busca que parece não ter fim. É muito triste. Você não sabe se está passando fome, se está com frio, aonde está, se está vivo, se está morto. A polícia de São Paulo mantém um cadastro na internet com fotos e informações sobre os desaparecidos no estado. No ano passado, foram 33 mil pessoas. Dessas, 29 mil foram localizadas. Só na capital, a delegacia especializada registra em média 60 casos por dia. De acordo com o Ministério Público, 40% dos desaparecidos são crianças e adolescentes. A maioria com idade entre 13 e 18 anos. A nossa experiência tem demonstrado 4 causas muito importantes civis, que são problemas com familiares, problemas com a drogadição, alcoolismo e doenças mentais em geral. E criminais muito fortes, violência policial, envolvimento com outros crimes, principalmente o tráfico de drogas e tráfico de pessoas. O protesto em silêncio das Mães da Sé, na escadaria da Catedral, lembrou os 19 anos da ONG e os 10 mil casos cadastrados. Ao longo desse tempo, o esforço de voluntários conseguiu encontrar 4 mil pessoas. Nós, mães, acabamos fazendo o trabalho da própria polícia. Existe uma falta de comunicação entre os estados, entre as polícias. Os nossos filhos, para eles, são apenas número. Nós fazemos parte de uma estatística. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. A apresentadora Sabrina Parlatore revela segredos em A Máquina. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.